A paz do Senhor, os irmãos da DAC, dando continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina do trinitarianismo, do pastor Denival Lopes Penha. Hoje a nossa lição 10, que vai falar sobre a Trindade Santa no arrebatamento da igreja. Um detalhe que eu queria que vocês percebessem aí, é que essa lição ela veio com a data errada, né? A lição é a lição 10 mesmo. Se você está na página 40, se vocês observarem a lição 12, a lição 11 vai ser dia 14 de junho, normal, né? A lição 12, ela está datada para o dia 7 de junho. E a nossa lição 10 datada para o dia 21 de junho. Então, entendam que essas duas datas estão trocadas, ok? Hoje, dia 7 de junho, é a nossa lição 10, que é a Trindade Santa no arrebatamento da igreja. Então, bora ler o nosso fundamento. O fundamento está em 1 Tessalonicenses 4,16, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. O texto continua ainda em 1 Tessalonicenses, do verso 13 ao 18. Aí ele já traz a ideia mais completa do texto, né? Ele diz o seguinte, que é esse aí que está na tela aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ok? Primeiro comentário é sobre o livro de Tessalonicenses. Principalmente essa passagem aqui, ele é um texto escatológico, ok? O livro como um todo é um livro escatológico, mas essa passagem em particular, ela fala sobre escatologia. Escatologia é o estudo do fim dos tempos, é o fim de todas as coisas, a consumação de tudo. Outra questão que eu queria que os irmãos observassem, é que ele falou aqui, eu acho que 2 ou 3 vezes, que no verso 15, ele diz aqui, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né, não precederemos os que dormem. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra Senhor, né, que no grego é Kyrios. Kyrios. Para a gente, esse nome Senhor, ele já perdeu a força, né, do significado. Hoje a gente chama de Senhor qualquer um. Se for, por exemplo, na igreja a gente chama de senhor os mais antigos, os de mais idade, os que têm cargo. Se for na tua família, você chama tios, você chama de repente até irmãos mais velhos de senhor, apesar de não ser muito comum, mas antigamente era. Pai, mãe. Então todo mundo é senhor e senhora. Só que no contexto em que foi escrito, esse vocábulo Kyrios, ele só era designado para pessoas que eram que detinham reconhecidamente poder em suas mãos e autoridade, geralmente usado ou para deuses, né, ou para donos de escravos. Então, esse nome Senhor, no contexto que ele foi escrito grego, Kyrios, ele traz uma ideia muito mais forte. Quando Paulo usa esse nome Kyrios, ele está reconhecendo Jesus Cristo como Deus e como um Senhor que é dono de escravos, porque nós também somos chamados de doulos, né? No grego, que significa escravo. Então, essa noção de servo e senhor, ela perde um pouco a força do domínio que Cristo detém sobre nós. Então, essa ideia de Kyrios e doulos traz muito mais à nossa compreensão uma realidade, que é exatamente aquele senhor, dono de escravo, que possui autoridade e domínio, e doulos, que somos nós, que somos escravos desse senhor. Ou seja, nós não temos vontade própria diante desse senhor. Então, essa ideia que Paulo traz, que o Novo Testamento traz de Kyrios,
né? É uma ideia muito mais forte esse nome Senhor, que é a tradução para o português. Muito mais forte do que a gente compreende. Então, bora lá. Objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é mostrar pelas Escrituras a doutrina do arrebatamento da igreja. E os objetivos específicos, reconhecer como será a ressurreição dos que morreram em Cristo, mostrar como será o arrebatamento dos vivos em Cristo, explicar como a igreja deve esperar o arrebatamento. Então, bora lá, nossa introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares e como a igreja deve aguardar. Item 1. Os que morreram em Cristo, Deus os retornarão com ele. Acho que faltou uma vírgulazinha aqui, né? Os que morreram em Cristo, vírgula, Deus os retornarão com ele. Eu acho que talvez seja essa a ideia que o autor quis trazer aqui, né? Se a gente lê direto aqui, ele fica meio sem compreensão. Item 1.1, os que dormem em Cristo. Um pecador que entrega sua alma a Cristo, se permanecer nele e morrer nesse estado, morreu em Cristo. Pois os que morreram em Cristo, Deus os trará com Cristo para a ressurreição dos corpos em estado glorioso. Você está em 1 João 3,2. Vocês vejam aí que entre Cristo e Deus ele colocou uma vírgula aí, né? Então faz mais sentido. Isso ocorrerá para que se possa manifestar-se com Cristo em glória, quando da sua manifestação escatológica. Estes mortos ressurgirão em corpos gloriosos, em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, verso 52. Esses mortos ressurgirão em corpos gloriosos, em um abrir e fechar de olhos. O termo arrebatamento, no grego harpazo, ele tem a ideia exatamente da gente ser arrancado de algum lugar de forma violenta. A gente vai ser arrancado. É um abrir e fechar de olhos mesmo. Não é uma coisa lenta, uma coisa, né, vagarosa, não. A ideia do termo grego é exatamente esse arrancamento súbito, que é a ideia do arrebatamento. Item 1.2. Essa ressurreição traz para a igreja as seguintes lições. A igreja deve amar a vinda de Jesus, 2 Timóteo 4:8. Deve esperar por ele, Filipenses 3:20. Deve estar preparada para esse dia, Mateus 24 a 44. Aliás, Mateus 24, verso 44. Deve vigiar sobre isso, Mateus 24, verso 42. Não deve esperar a grande tribulação como alerta para a vinda de Cristo. A igreja deverá sair da terra antes da grande tribulação. Veja que Deus não destinou a sua igreja para a ira. 1 Tessalonicenses 4:9. Primeiro aqui um comentáriozinho aqui sobre a questão da grande tribulação. O nosso posicionamento da Igreja Assembleia de Deus, nós somos pré-milenistas. Primeiro, nós somos dispensacionalistas. O que é isso? Em relação à volta de Cristo, né? Em relação ao fim das coisas. O que é ser dispensacionalista? É acreditar nas dispensações. Dispensação, a tradução mais simples, significa administração. Então, na nossa teologia, nós acreditamos que o período, a nossa era, né, ela foi dividida em 7 períodos, em 7 dispensações, nas quais Deus vem tratando com o ser humano de formas específicas em cada dispensação e mostrando coisas específicas em cada dispensação. E no final de cada dispensação, há um juízo específico. Então, a primeira dispensação, ela começa, que é chamada de inocência, o juízo é a expulsão do paraíso. Depois vem a consciência humana, que o juízo é o dilúvio. A gente passa por várias outras dispensações, da lei, da promessa. E a última dispensação, que é essa que a gente está vivendo agora, que é a da graça ou a dispensação do Espírito Santo, que é a 7ª, né? O juízo dela vai ser a grande tribulação. Então, nós somos dispensacionalistas. Outra coisa que dentro dessa nossa teologia dispensacionalista, nós acreditamos que é muito diferente do que acreditam os reformados, né? Os presbiterianos, os episcopais. A igreja histórica é muito diferente do que eles acreditam. Que a gente faz uma divisão clara entre igreja e Israel. Para a gente, dispensacionalistas, e isso vai fazer muita diferença na nossa leitura escatológica, né? Na nossa leitura das últimas coisas. Para quem vai ser a grande tribulação? Para alguém que não é dispensacionalista, que ele acha que a igreja é o novo Israel, que a igreja é só a continuidade do Israel de Deus, eles não têm essa visão que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Porque como para eles
Israel e igreja é a mesma coisa, então a igreja irá passar pela tribulação. Nós não acreditamos assim. Nós dividimos, nós vemos Israel e igreja como dois povos distintos, com tratamentos distintos. Por isso que a gente consegue, na nossa leitura bíblica escatológica, colocar Israel para ficar na grande tribulação e a gente não. Ok? Esses detalhezinhos aí, infelizmente a nossa lição é sobre trinitarianismo e não sobre escatologia ou sobre Apocalipse. Não dá para desenvolver isso muito bem, mas de uma maneira geral, só falando para os irmãos aqui. Ainda dentro da nossa condição dispensacionalista, nós somos pré-milenistas. O que a gente acredita? Que Cristo vai voltar antes do milênio. Ele vai voltar e só depois que ele voltar é que o milênio, os 1000 anos, para a gente 1000 anos literais, né? Aquele período de paz e prosperidade sobre a terra, que Cristo irá reger de Israel, todo mundo com vara de ferro. Então, só depois que Cristo voltar é que vai ser implementado esse período de paz. Ok, nós somos pré-milenistas. Até aí, dispensacionalistas, pré-milenistas é a posição oficial. Uma posição, eu não sei como é que está isso hoje, mas há uma divisão ainda dentro da própria Assembleia. É a questão de ser pré-tribulacionista, que é o quê? A igreja vai passar ou não pela tribulação? A posicionamento mais forte, não sei se ainda é o posicionamento oficial, é que a igreja não irá passar pela grande tribulação. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Muitas pessoas que ficarão serão salvas. Eu vejo isso, né? Quando a gente tiver oportunidade, a gente vai detalhar isso melhor aí. Mas eu vejo que isso está essencialmente direcionado para a salvação de Israel, a grande tribulação. Mas isso é um assunto para uma próxima oportunidade. Então, o autor falou aqui, né? A igreja deverá sair da terra antes da grande tribulação. Ele falou assim de forma peremptória, de forma muito incisiva, mas muito cuidado, né? Porque esse posicionamento não é um posicionamento unânime, mesmo dentro da Assembleia de Deus, ok? E não tem problema nenhum nisso. Depois a gente vai ver que isso aqui não tem implicações em relação à nossa salvação. Exceto, que nem eu escutei uma vez um irmão falando, ele falou que queria ficar na grande tribulação porque ele queria pregar para os que ia ficar, né? Eu achei isso um posicionamento até engraçado, mas muito perigoso. Tem gente que conta com a grande tribulação como se fosse uma segunda chamada, né? A prova de recuperação. Então eu posso ir levando aqui na brincadeira. Se tiver o arrebatamento da igreja, eu ainda vou ter chance aqui na grande tribulação. É como se fosse uma segunda chamada, né? A prova de recuperação daquela que você não estudou. Vamos tomar cuidado com isso. Ok? Item 2. Item 2. Nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados. Nós, para encontrarmos Cristo nos ares, teremos que ter corpos glorificados. Nós não podemos nos encontrar do jeito que a gente é hoje. Nem os que estiverem vivos e nem os que estiverem mortos. Quando eles forem ressuscitados, eles receberão corpos glorificados e nós, se estivermos vivos, também receberemos corpos glorificados. Então, todos subirão para encontrar Cristo nos ares, com corpos glorificados. A presença do próprio Cristo, ela destruiria o homem normal. O homem com corpo não glorificado, com corpo ainda corruptível, ele seria queimado pela presença de Deus. Ok? Então, é necessário haver essa transformação. Senão a gente for encontrar Cristo nos ares com esse nosso corpo aqui, a gente vai ser fulminado, a gente vai ser queimado por causa do nosso corpo corruptível. Então, o que seria um corpo glorificado? É um corpo incorruptível, no sentido pleno, não só do corpo físico. É o corpo mental também, é a mente, é o pensamento, são as emoções, é o querer. Tudo vai ser transformado à imagem de Cristo. Ok? Então, bora lá. Item 2.1. Os vivos que estiverem em Cristo serão transformados. Isso aqui eu falei, né? O corpo mortal será revestido de incorruptibilidade, isto é, não será mais perecível, passará a ser eterno, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. 1 Coríntios 15, verso 50. Item 2.2. Então seremos arrebatados. Né? Aqui ele termina de falar que eu já fiz esse comentário, né? Aliás, então vamos terminar de ler aqui então o item 2, para ficar mais contextualizado. Um corpo terreno necessariamente será transformado em um corpo espiritual e glorioso.
depois de ter sido em vida regenerados pela lavagem da água pela palavra, promovida pelo Espírito Santo, na vida do Senhor seremos transformados também no corpo para a vida espiritual. Porque quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Um comentáriozinho aqui, ó. Um corpo terreno necessariamente será transformado em um corpo espiritual e glorioso. Muito cuidado com essa noção do que é ser um corpo espiritual, ok? Vamos ter aí muita cautela em relação a isso. Por quê? Nós, pentecostais, cometemos um erro, e esse erro é antibíblico, que é de separar a questão da corporeidade da parte espiritual. Então, nós julgamos que tudo que faz referência, isso num contexto geral, né, é a regra, que faz parte do corpo, não presta, deve ser queimado. E tem muita gente que acha que nós seremos apenas espíritos, né? Seremos como os Gasparzinhos no céu. Primeiro que a gente não vai morar no céu. O céu não é nossa morada eterna. E nós continuaremos tendo corpo, assim como Adão e Eva tinham corpo, ok? Nós teremos corpo. Porque pensem só, Deus, né, Cristo, e o Espírito Santo, quando criaram a humanidade, quando criaram as coisas como são, o paraíso com Adão e Eva, criaram corpos perfeitos, pensamentos perfeitos, de seres perfeitos, que, em sua corporeidade, iriam manifestar sobre a Terra a espiritualidade de uma forma plena. Então, a parte material, a parte física, é para que se manifeste sobre a Terra, é para que se manifeste na materialidade a espiritualidade de forma plena. Então, assim como Cristo veio em corpo, e ele manifestou no corpo e aqui sobre a terra de forma plena a espiritualidade, a divindade dele, nós também devemos manifestar sobre a terra a nossa espiritualidade. Adão e Eva, antes do pecado, faziam isso e manifestavam de forma plena. Então, depois do pecado, eles não conseguiram mais manifestar a espiritualidade de Deus sobre a terra de forma plena. Foi aí que eles perderam a glória, foi aí que eles sentiram vergonha de Deus e tiveram que fazer as vestes deles lá, que também tem a ver com que eles perderam do corpo glorioso, não só da nudez em si. Se a gente pensar que no arrebatamento, na consumação de todas as coisas, nós não seremos de novo igual a Adão e Eva, corpos sobre a terra, né? A gente vai criar um problema teológico, porque a gente vai dizer que Satanás conseguiu frustrar o plano de Deus. Qual era o plano dele? Qual era o projeto dele? Que o corpo manifestasse sobre a terra a espiritualidade. Se nós, na consumação de todas as coisas, não recebêssemos corpos novamente, então Satanás teria conseguido frustrar o projeto inicial de Deus. Então a gente ia ter que se transformar numa espécie de anjo. Tem muita gente dentro da igreja que acha que vai morar no céu, que não vai fazer nada no céu, né? Eu já escutei irmão falando que quando chegasse no céu, a primeira coisa que ele ia pedir era para Deus mostrar para ele qual era o demônio que tinha criado o trabalho para ele ir lá e dar um chute na cara dele. Então, muito cuidado. Céu é um lugar provisório. Assim como o inferno, quem está no inferno hoje, o inferno não é o lugar eterno. O inferno é um lugar provisório. Tanto o céu quanto o inferno são provisórios. Existem hoje. Quem morreu está lá no céu, né? Como dizem em Apocalipse. As almas debaixo ali diante do altar, debaixo do altar, estão aprendendo pelo que a gente entende, né? Eles estão perguntando e recebendo respostas de Deus sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Só que o nosso destino eterno é a terra. É a terra. A gente vai voltar a viver no paraíso de Adão e Eva. Tudo vai ser feito e recriado exatamente da maneira como Deus objetivou lá no começo. Nada, nem ninguém, nem eu, nem você, nem Satanás, nenhum ser espiritual vai frustrar o projeto de Deus. Deus vai fazer e consumar exatamente o que ele sempre planejou. Então, nós voltaremos para o paraíso e deveremos ser exatamente igual a Adão e Eva, com corpos glorificados. Muita atenção nessa questão, meus irmãos. Não divida isso é uma noção grega, não é uma noção bíblica. Eram os gregos que acreditavam que o corpo físico era uma espécie de uma prisão, uma amarra, né? Que a alma que vivia eternamente, o corpo físico não prestava para nada. Muito cuidado, isso não é bíblico. Então, bora lá. Item 2.
nós o que ficarmos vivos... esse aqui eu li, né? O item 2.2. Então seremos arrebatados. A ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo ocorrerá em um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Assim os vivos ficarão aptos a subirem juntamente com os salvos ressurretos para encontrar o Senhor nos ares e ficar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. Foi visando esse dia que João animou a igreja dos seus dias, dizendo: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3,2. E nos tornaremos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1,4. Outra coisa interessante nisso aí, eu vou, obviamente, colocar isso aqui como uma opinião pessoal, porque tem muitos irmãos que podem até ficar assim, assustados com essa ideia, mas aqui eu vou ampliar esse entendimento aqui. Ele diz aqui que nós nos tornaremos participantes da natureza divina, ok? E em cima ele diz que nós seremos semelhantes a ele, semelhantes a Cristo. Uma ideia que eu vou dar para os irmãos aqui. O nosso corpo glorificado, como diz aqui na passagem, nós faremos parte da natureza divina e o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Algumas passagens aqui da Bíblia, depois que Cristo ressuscitou, traz uma ideia, que é uma ideia que eu tenho, de como era Adão e Eva antes do pecado. Para mim, como Deus, a missão que Deus passou para Adão e Eva foi dominar sobre as coisas e sobre os seres, né? Não sobre o homem e nem sobre a mulher. Foi sobre as coisas criadas. E eles receberam capacitações para isso. Só que, obviamente, eles perderam muita coisa depois do pecado. Muita coisa mesmo. Uma das coisas que eu sempre defendi é que Adão e Eva eles tinham um potencial muito maior do que qualquer potencialidade dos animais. A exemplo, como é que eu poderia, por exemplo, dominar um peixe que vivesse numa profundeza do oceânico abissal, lá 2.000, 3.000, 5.000 metros de profundidade? Estou falando no caso de Adão e Eva antes do pecado. Se eu não conseguisse respirar debaixo da água, como eu vou ter domínio sobre um ser se aquele ser consegue fazer muito mais coisa do que eu? Como é que Deus teria domínio sobre a gente se a gente tivesse mais potencialidade do que Deus? Né? Como é que Adão e Eva chegariam, por exemplo, no alto de uma grande montanha para dar nome ou para exercer domínio sobre, de repente, uma ave, uma águia, alguma coisa assim, se eles fossem limitados pelo tempo, pela noção da gravidade? Então, a defesa que eu tenho, isso baseado em quê, irmãos? Então, são vários estudos, né? Não convém aqui aprofundar tanto isso, mas quando Cristo, com o corpo ressurreto, quando ele vem, uma das coisas que a gente vê é que a matéria não consegue parar Cristo. Né? Quando ele se apresenta para os apóstolos, o texto diz que a porta está fechada, as portas fechadas, e Cristo passa, ele entra por onde? Ele passa através da matéria, ele passa por entre a parede. Né? Ou seja, a matéria, Deus não fez o homem para dominar sobre as coisas de uma maneira aleatória. O domínio do homem sobre as coisas, sobre a obra criada, também inclui isso. Assim como o Cristo ressurreto, ele tinha domínio pleno sobre a questão da gravidade, a questão da matéria, nós também receberemos esses corpos. Então, a matéria não nos limitará. Passaremos entre paredes, entre rochas, teremos mais potencialidade que qualquer tipo de animal, mais força, mais inteligência, mais visão. A matéria criada não foi feita para dominar o homem, até porque o homem recebeu uma missão extremamente nobre, que era exatamente de manifestar Deus sobre a terra. O domínio que Deus tem sobre a obra criada, nós recebemos essa incumbência. É um dos mandatos, né, que a gente estuda em teologia. É o mandato espiritual. São 3 mandatos: o espiritual, o social e o mandato cultural. Mas isso aí é um assunto, só falei para aguçar os irmãos aí nas próximas discussões, né? Vocês percebem que eu sempre vou jogando elementos aí, aparece às vezes uma bomba, né? Discussões assim, nossa, esse irmão é doido. Não, mas isso tem fundamento, né? Dentro da teologia sistemática, tem vários autores, vários teólogos que defendem isso, vários escritos a respeito disso. Não é necessário para a nossa salvação, né? Saber disso, ou compreender ou não
isso dessa maneira como eu falei, porém é interessante para a gente perceber a dimensão que é esse corpo glorificado. Esse corpo glorificado, isso eu falei aqui, de repente, aqui nem 1% do que seria isso. O domínio sobre a obra criada, sobre a matéria, sobre os animais, é o mínimo. É o mínimo que esse corpo glorificado que nós receberemos, ele terá. Nós voltaremos a ser exatamente como Adão e Eva eram antes do pecado. Com um detalhe ainda que seremos melhores. Adão e Eva, eles não conheciam a consequência do pecado. Nós teremos tudo o que eles tiveram antes do pecado com algo a mais. Nós saberemos por experiência vivencial das consequências do pecado. Então, para a gente, uma coisa interessante que vai ter, supondo aqui que outro fruto fosse oferecido para a gente lá no Novo Céu e na Nova Terra, a gente até iria rir daquilo ali, porque a gente ia ter conhecido, ia ter vivido a consequência de ter conhecido a nossa própria vontade, de ter conhecido o bem e o mal. Então, nós teremos ainda essa vantagem em relação a Adão e Eva. Então, beleza. Foi visando esse disse que eu já li. Né? Então, item 3. A igreja não será apanhada de surpresa com o arrebatamento. Item 3.1. A igreja é o templo do Espírito Santo. Um pré-requisito para ser igreja do Senhor é ter o Espírito Santo. Não se deve confundir com aparência de piedade ou importância político-social. Um comentário sobre piedade. Biblicamente falando, piedade não é o que nós compreendemos hoje. O que a gente entende por piedade? É aquela pessoa, geralmente aquele senhorzinho bom, né, amoroso, que sente dó de todo mundo, que é piedoso, né, que é amoroso, que se dedica ao próximo. Muito cuidado. Pode vir com essas características? Pode. Mas a pessoa piedosa, o ser piedoso, biblicamente falando, é aquele que todas as suas atitudes são baseadas na palavra. Todas as decisões dele são baseadas na palavra de Deus. Isso é ser piedoso biblicamente. Então, muito cuidado. Né? Porque muitas vezes nós somos bons, né? Fazemos alguma coisa assim que humanamente falando é digna de aplauso, mas biblicamente aquilo está errado. Então, você não será piedoso biblicamente falando. Então, vamos fazer essa diferenciação, ok? A Bíblia dá a identificação de propriedade. Paulo diz que somos do Senhor e que o Espírito de Deus habita na sua igreja. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Pela unidade entre as pessoas da Trindade Santa, é impossível que o Senhor venha buscar a sua igreja e o Espírito Santo não saiba. Assim sendo, crente igreja é aquele que tem o Espírito e jamais será pego de surpresa com a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo deixou escrito: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5,4. Uma diferença de Jesus e o ladrão é que o ladrão leva o que não é seu e Jesus só levará os seus. Aqui eu faço só uma observação do que o autor quis dizer com essa questão de que a igreja não será pega de surpresa, né? Pelo que eu entendi aqui, ele quis dar a ideia de que a igreja vai saber exatamente quando Jesus vai voltar. Eu não vejo bem assim. Se foi isso realmente que ele quis dizer aqui, foi isso que eu entendi, né? O que eu entendo dessa passagem é que quem é igreja, primeiro que está ligado e acredita na revelação bíblica. Então, os sinais bíblicos da vinda de Jesus são sinais, assim, extremamente claros e que deixam em alerta qualquer um. Então, nós não ignoraremos esses sinais. Não é que nós, um dia antes ou 2 dias antes, seremos avisados em sonho, né? O Espírito Santo vai aparecer para a gente para avisar isso, não. Eu não vejo defesa bíblica nesse sentido, né? Pareceu que ele quis dizer isso aqui. Então, muita atenção em relação a essa compreensão. Item 3.2. Não devemos ficar preocupados com o dia do arrebatamento. A preocupação gera indagações desnecessárias. Observe o que está escrito em Lucas 21:8. Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24, verso 27 a 28. Mateus 24,
24 e 25 também são textos escatológicos, falam sobre a vinda de Jesus. Né? Esse texto de Mateus 24, ele é interessante porque ele traz uma dupla aplicação profética, ou, né, uma múltipla aplicação profética, porque ao mesmo tempo que Cristo, tanto é que é um texto meio complexo para a gente compreender se a gente não tiver essa noção. Ele começa a falar coisas ali que se encaixam na destruição do templo e de Jerusalém no ano 70, e no outro versículo parece que ele está falando sobre coisa do fim do mundo, né, na consumação de todas as coisas, depois volta para o que parece ser só a destruição de Jerusalém, então fica flertando, né, entre a destruição de Jerusalém e a consumação de todas as coisas. Então esse texto ele traz uma múltipla aplicação profética, ele fala de vários tempos históricos no mesmo instante, ok? Então a gente tem que ter atenção na leitura desse texto. Em Lucas 21, eu tenho uma observação também a fazer. Eu não vejo que esse texto de Lucas seja um texto escatológico, que esteja falando sobre a vinda do Senhor. Até porque na nossa Bíblia aqui, Almeida Corrigida e Fiel, o próprio título, ou seja, os próprios tradutores da Bíblia, eles não trouxeram essa ideia, porque o próprio título que eles colocaram é o seguinte: Jesus prediz a destruição do templo e de Jerusalém. Então Jesus estava vindo aqui em Lucas, explicando aqui como seria e por que Jerusalém seria destruída. Ok? Eu não vejo escatologia nesse texto de Lucas. Em Mateus 24 e 25 tem. Nesse aqui eu discordo nesse sentido do autor. Porque eu não vejo Lucas 21 como texto escatológico. Então, meus irmãos, essa foi a nossa aula. A próxima aula, que é a lição 11, vai ser a Trindade Santa no Ministério da Igreja. Aí vai estar com a data certa, dia 14 de junho. Ok? Então é isso aí. Quem não assistiu às últimas lições, ministradas aí pelo diácono Tiago e por mim também, voltem lá, assistam, aproveitem a quarentena para a gente aprender muita coisa a respeito de Deus. Ok, meus irmãos? Então fiquem na paz. Um abraço e até a próxima lição.